Prefeitura Municipal de Machado apresenta de 7 a 9 de junho, segundo Festival Cultural. Serão 30 horas de atividades na Praça Antônio Carlos, todas gratuitas, incluindo shows. Dia 7, sexta-feira, Demônios da Garoa. Dia 8, sábado, Sérgio Reis. Que Deus vai acompanhando pra aquele sertão afora, meu berrante ato. E dia 9, domingo, 14 bis. Presença também de Food Trucks. Programação completa em www.machado.mg.gov.br. Prefeitura Municipal de Machado. Desenvolvimento, responsabilidade e confiança no futuro. Administração 2017-2020. Olá, entrando no ar Poços em Debate, o seu programa semanal que você acompanha a partir de agora, sempre trazendo assuntos de interesse de Poços de Caldas. Nosso convidado de hoje é o diretor do Departamento Municipal de Água e Esgoto, Antônio Roberto Menezes. Temos uma série de assuntos para trazer, informações dele para Poços de Caldas, enfim, convite para você ficar com a gente, acompanhar o jornal de hoje, entrar pelas redes sociais trazendo perguntas, sugestões e tudo mais. Vou dar boas-vindas ao nosso convidado, depois ao nosso colega aqui, o jornalista José Carlos Poli. Diretor Roberto Menezes, bem-vindo. Obrigado, Teresiano, obrigado, Poli, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês no Poços em Debate. Estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida que a população tenha, para esclarecer e informar a população. Ok. José Carlos Poli, jornalista, ex-secretário por diversas administrações, enfim, viveu e vive política o dia inteiro. Bem-vindo, José Carlos. Um abraço, bom estar aqui de volta, né, Teresiano? Boa noite, Menezes. Boa noite. Para a gente falar de uma coisa que é orgulho de todos nós que residimos nessa cidade aqui. A gente tem duas coisas que fazem o diferencial de Poços de Caldas, além, claro, das nossas águas sulfurosas, né, Teresiano? Mas é o Departamento Municipal de Eletricidade e o Departamento Municipal de Água e Esgoto. A gente fica vendo aí o seguinte, o noticiário do Estado de Minas, aí um tanto de município reclamando que a Copasa aqui, a Copasa lá, que não sei quem, e nós aqui temos esse privilégio de ter um departamento municipal aonde qualquer pessoa que esteja algum problema com um abastecimento pode se dirigir aqui ao departamento, tem contato telefônico, ou então encontra o diretor da rua e reclama, né? Onde é que você vai achar o diretor da Copasa, por exemplo, que fica lá em Belo Horizonte? Aqui tem essa vantagem. A gente recebeu um pedido aqui para trazer o Menezes aqui no programa de hoje, que é para a gente falar sobre vários assuntos aí, desde a falta d'água, desde a audiência pública, desde a ET, mas principalmente por causa de uma coisa que está aí gerando uma polêmica muito grande, que é a obrigatoriedade, devido a uma lei federal, de o Departamento Municipal de Água e Esgoto, assim como é o Departamento Municipal de Eletricidade, de se filiar a uma agência reguladora. E esse assunto eu já começo perguntando para o Menezes, por que dessa exigência, como é que está a perspectiva, já a Câmara parece que deu uma engripada lá, ainda não aprovou, vai ter uma audiência pública, como é que estão as coisas, Menezes? Olha, o que acontece é o seguinte, a lei 11.445, que é a lei de saneamento, ela preconiza, exige que, até porque, para a universalização do abastecimento de água, como no país como um todo, porque o Brasil é um país muito grande, com muitas diferenças regionais, etc., eles exigem que as entidades aí que trabalham, que têm a concessão de água e esgoto, se filia a uma agência reguladora, né? Por que isso? Para que as metas sejam bastante unânimes, sejam bastante parecidas, e é uma regulação e uma fiscalização que eles fazem. E eles permitem que você se filie a uma agência, tem que ser dentro do Estado, e dentro do Estado hoje nós temos duas agências. Nós temos a ARSAI, que é a agência reguladora da Copasa,
e temos a ARISB, que é a antiga CISAB, Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico. A tarifa que a gente teria que pagar para a ARISB é mais barata do que a gente teria que pagar para a ARSAI. E também nós teríamos a possibilidade de criar uma nossa própria agência. Mas nós levantamos custos, ficaria mais caro para o DEMAI. Você criar uma agência reguladora só para o departamento municipal. Exatamente. Uma agência não é você contratar 2, 3 Exato. cabeça de braga e botar lá e tal. Não é. Você tem que ter uma estrutura toda, né? Exatamente. Técnicos, principalmente. Você tem que ter um engenheiro, pelo menos, você tem que ter um contador, você tem que ter advogado para ouvidoria. E se houvesse a possibilidade de uma filiação de outras cidades, futuramente circunvizinhas, que viessem a, vamos dizer, a diminuir o nosso custo, até era uma coisa a se pensar, mas 95% das cidades que estão em volta de Poços de Caldas são da Copasa. A Copasa tem, acho que no município, quase, são 853 municípios, acho que ela deve ter quase 800. Né? Exatamente. Que depende então a gente não teria outros municípios que viriam se filiar à nossa agência. Então nós fizemos um cálculo, vamos enviar para a Câmara o custo de implantação e depois de operação de uma agência local. Sem contar que a lei também diz que ela tem que ter vamos dizer assim, uma liberdade, ela tem que ter uma liberdade de ela tem que ser independente. Independente de acesso a todos os documentos, todas as informações, ela tem que ter autonomia econômica, administrativa, orçamentária e uma independência para poder gerir e definir a tarifa, né? Isso é importante porque às vezes as pessoas podem pensar o seguinte, mas por que vai se filiar numa agência ou da Copasa ou a outra que não é da Copasa, quando poderia ter uma agência municipal e aí o prefeito poderia continuar intervindo no DEMAI? E é justamente isso que não pode, né? Na realidade, mesmo que ela fosse local, ela tem que ter liberdade, ela não poderia ter intervenção, nem do prefeito e nem da Câmara. Ela teria que ter essa liberdade de ação. Até porque senão ela não seria uma agência fiscalizadora e reguladora. Exatamente, ela perderia a razão de ser. E isso as pessoas pensam, estão muito preocupadas, porque essa agência já pensam direto que ela vai aumentar a tarifa. Essa é a pergunta que eu ia fazer. O departamento vai pagar para ter o trabalho da agência. Isso, a gente pagaria. Isso implicaria em aumento de tarifa, em alguma forma de aumento? Não pelo que a gente tem que pagar para eles, porque a gente seria coisa de 44, 45 mil reais por mês que a gente teria que pagar. E o custo da gente ter uma agência local é muito superior a isso. Se você for alugar uma sala, ter um veículo, ter computador, telefone, e várias outras coisas. Só a folha de pessoal disso daí. Exatamente, já ultrapassaria com certeza. Então, mas não é só olhando a tarifa que a gente está preocupado de ter essa agência reguladora. Ela estabelece metas, você tem que reduzir perdas, você tem que ter um determinado tempo máximo de atendimento de uma falta d'água. E quando você não atinge essas metas, eles reduzem a tarifa. Porque, na realidade, hoje, eu tenho falado muito, a tarifa do DEMAI está deficitária, né? É repetitivo, mas é importante que a população toda saiba que nesses 2 anos e 5 meses, nós tivemos a nossa maior despesa no DEMAI pessoal, folha de pagamento. E que deve ter aumentado muito com a redução da jornada de trabalho, né? Com certeza. Além, de 8 passou para 6 horas, reduziu deve ter um custo maior. Né? Reduziu 20%, e sem contar que o custo da hora extra ficou maior. Porque antes você dividia o salário do funcionário por 220 horas, e hoje você divide por 150, por 180 e 150. Aliás, essa questão dos 180 e 150, eu ainda conversava no caminho com o Cláudio sobre isso. Conversando sobre isso. Não está havendo um erro nessa história de 180? Olha, eu me recordo que era 220. Depois disseram que não, que era 180 e que agora tem que ser 150. Mas, de qualquer forma, o enfoque principal é que o custo da hora extra aumentou. E nós até tem esses números. Em 2011, quando houve a redução de 8 para 6 horas da jornada, por exemplo, o pessoal operacional, o DEMAI tinha 180 servidores na área operacional. Se você reduziu 20% do tempo trabalhado desse pessoal, tem que aumentar o pessoal. Eu poderia supor que precisaria de mais 36 servidores.
E o que aconteceu? Eu perdi, não repus, não foi reposto, e em 2015, no PDV, perdemos mais 30. E a cidade crescendo, nós perdemos 60 servidores na área operacional, porque a área administrativa, com menos sofrimento para a população, consegue fazer o seu trabalho em 6 horas. Setor de compras, parte de o RH, etc. O comercial já não consegue. Aí a engenharia, a área operacional, muito menos. Manutenção, tem que ter, gente. Não tem como, não tem como. Então nós tivemos essa redução de pessoal, e aí com isso, nesses 2 anos e pouco, nós tivemos aí 20% de reajuste da folha, mais ou menos, sem contar agora que dia 1º de julho temos mais 4%, né? Então esses 20%. A segunda maior despesa do DEMAI, energia elétrica. Nós tivemos um reajuste de 39,74%. É bom que a gente esclareça o seguinte: o Departamento Municipal de Água e Esgoto usa muita energia, que é para tocar as bombas. Sem energia nós não conseguimos tratar. Mas paga também por essa energia, né? Exatamente. E quando sobe a energia lá, sobe a energia aqui. Exato. E quando sobe aqui, ela tem um impacto na tarifa de água e esgoto. Exatamente. Eu não tenho bem certeza, nós somos o 2º ou 3º maior consumidor do DME. Porque nós gastávamos 380, hoje a gente gasta 600 e poucos mil por mês com energia. Sem energia, as estações de tratamento de água não tratam água. A cidade, com essa topografia estentada, para chegar no extremo leste, precisa de 5 bombeamentos. Se um deles parar, a água já não chega. Então nós dependemos da energia, pagamos, é claro, estamos trabalhando muito com inversor de frequência para tentar reduzir ao máximo possível o que consumimos com energia. Mas a energia subiu 34%. A terceira maior despesa do DEMAI, combustível, subiu algo em torno de 26%, 28%. Produto químico foi menos, 16%, 18%. E a tarifa de água foi corrigida em 5,4%. A matemática não fecha. Não fecha, de jeito Não nenhum. fecha. Então eu disse na Câmara, inclusive, a sensação, porque eu sou servidor do DEMAI. Né? Você é servidor de carreira, não é? Sou servidor de carreira. Eu estou diretor, mas sou servidor. Então, nós todos no DEMAI, nós estamos pensando no DEMAI daqui a 10, 15 anos. Se nós assim não pensássemos, nós não teríamos contratado os planos diretores, que nos dão as diretrizes até 2033. Então, nós temos que pensar no DEMAI daqui a 15, 20, 30 anos. E o que a gente percebe, para fazer uma analogia assim, bem simples para as pessoas entenderem, a gente percebe que o DEMAI está sangrando. Hoje o DEMAI está sangrando. Precisaria estancar. Vai perdendo, inclusive, a capacidade de investimento. De investimento. Está perdendo a capacidade de investimento e, com isso, a gente já passou um momento desse lá atrás, 1990, 91, quando a gente não tinha capacidade de entregar para a população o volume de água que eles precisavam. E era triste, né? Hoje, aliás, para ser mais exato, a cidade estava praticamente sem água quando o Navarro assumiu na primeira gestão, que foi em 89, depois o Luiz Antônio foi em 92. E no primeiro governo do Navarro, o maior problema que tinha na cidade era exatamente a falta d'água nos bairros. Eu lembro do Caio Extremo Leste. E a cidade crescendo, né? A cidade crescendo e não tinha água. O Adnei transferiu a prefeitura para o Navarro, numa condição muito difícil, e o próprio Adnei reconhecia isso daí quando fez a transferência, que era o maior problema que a cidade tinha. Nós não tínhamos a ETA 5, né? Que foi construída depois. Que hoje atende 55% da cidade. Olha só, imagina se não tivesse a ETA 5 atendendo tudo isso daí. Antônio Roberto, na outra vinda sua, o senhor falou a respeito dessas dificuldades e dessa defasagem da tarifa. Hoje a gente voltou para o mesmo assunto. Isso significa que a qualquer momento a gente possa ter um aumento? Não pelo seguinte. Hoje, o que a gente pode, o que o prefeito pode fazer, depois de um ano da última correção em cima do IGPM, fazer uma nova correção, que isso seria em agosto, que seria coisa de 5%, 6%, que a gente está prevendo. Mas um aumento real, que a gente não tem desde 2008, portanto há 11 anos, hoje nós não podemos fazer mais, só via agência reguladora. Então nós precisamos nos filiar à agência, a agência ela é séria, ela pediu os últimos 3 anos de todos os dados do DEMAI para examinar, verificar as perdas do DEMAI, verificar como está o atendimento do DEMAI, etc. Em cima disso, vai fazer uma projeção do que precisa ser investido
e o quanto precisaria ser a tarifa para isso. Por exemplo, hoje eu estou perdendo servidores e eu não posso sequer repor, porque eu não estou atendendo a lei, hoje sim, mas no final de 2018 não estávamos atendendo a lei de responsabilidade fiscal. Né? Então a folha estava chegando no limite prudencial. Então, hoje, se eu contratar, e a gente tem déficit de pessoal, como eu disse, nós perdemos 30 servidores no plano. Se você contratar, só ultrapassa o limite, então. Ultrapasso além de ter o quantitativo, um determinado quantitativo aprovado, que precisaria de uma ampliação na Câmara, ainda assim, se contratasse, a gente não atende a lei de responsabilidade. Só para ter uma base, qual que é o percentual, qual que é a diferença hoje entre uma tarifa que é cobrada pela Copasa, né, que está aí em quase 800 municípios, e a nossa tarifa aqui, que é só do município? Qual que é a diferença? Assim? A da Copasa é muito mais alta ou não? O mínimo do DEMAI, a gente sempre faz a comparação pelo mínimo. O mínimo do DEMAI hoje é R$40 e alguns centavos. A Copasa, em alguns lugares, é 70 e poucos. Aqui, Varginha, Pouso Alegre, se eu não estiver enganado, é coisa de R$53. Então, por exemplo, o que quer dizer isso? Se a nossa tarifa hoje subisse 30%, ela ia chegar no valor que já é cobrado em Varginha e Pouso Alegre. Mas a gente não está pensando de forma alguma em 30%. A gente precisa só de um valor que nos permita ficar numa tranquilidade com relação à lei de responsabilidade fiscal, repor os servidores que perdemos para que possamos atender bem a população e fazer os investimentos necessários. Você está numa situação muito complicada, porque é o seguinte, você precisa repor os funcionários que você perdeu, mas não pode, porque senão você ultrapassa a lei de responsabilidade fiscal. Você tem um problema que é a filiação na agência, que você não tem por onde fugir. Não tem. Porque é lei federal e se você não atender a lei que determina que você se filia a uma agência reguladora, com certeza você vai ter muitos problemas. Com certeza, com certeza. Sem isso daí. O Ministério Público pode até me cobrar, porque que a gente não tomou providências nesse sentido. É complicado, porque é igual você falou, a gente está tendo que quase que acelerar e frear ao mesmo tempo. Porque o que acontece? Nós tem serviços acumulando, hoje nós temos 1.000 serviços a serem realizados. Nós não conseguimos baixar o número. 1.000 pedidos? 1.000 serviços a serem feitos. 1.000. Então, o que a gente está acontecendo? A gente está priorizando uma rede de água quebrada, está priorizando um pedido de ligação, que a pessoa às vezes precisa mudar para a sua casa, ele precisa ter a água, um desentupimento da rede de esgoto, mas, por exemplo, a parte de construção civil, etc., muita coisa a gente teve até que terceirizar por falta de pessoal. Mesmo assim, desculpe, Teresano. Tranquilo. Mesmo assim, me parece que o DEMAI, com um recurso agora que vem aí da Caixa Econômica Federal, que financiamento são 28 milhões. 28 milhões. Né? Mesmo assim, o DEMAI ainda está tendo essa capacidade de investimento e preparando a cidade para que não falte água nos próximos 30 anos. Exatamente. Esse projeto foi um projeto muito bem Já saiu elaborado. Dinheiro? Oi? Já saiu o dinheiro? Não, ainda não. E são 26 milhões e pouco, até 1 milhão e 600 de contrapartida do DEMAI. Mas nós já podemos fazer a licitação. Porque esse dinheiro ele sai assim. Você faz a licitação, contrata a empresa, ela adquire material, começa a trabalhar, eles fazem a medição. Né? Então a gente ainda está na fase de um ajuste do projeto técnico ambiental, que a Caixa Econômica Federal exige, mas já devemos soltar logo esse edital para a contratação dessa empresa, para fazer essa tão importante obra, como o Poli disse. O que a gente percebe é o seguinte, nós tivemos que recorrer em Brasília para fazer essa obra. Se nós tivéssemos uma tarifa da Copasa, talvez a gente conseguisse fazer essa obra com recurso próprio em 4 anos, né, ao invés de 2. Então, ela não tem essa urgência, né, de 2 anos para ser feita. Quando nós conseguimos que foi aberto lá a possibilidade de financiamento, nós estávamos com o projeto pronto, já vamos fazer. Mas se a gente tivesse uma tarifa igual à da Copasa, que não é o que a gente pretende, de forma alguma, a gente teria condições de fazer muitos outros investimentos. Eu vejo prefeituras que prestam serviço, que vendem serviço para outras cidades, para outros estados. O Departamento de Água e Esgoto, com o know-how que tem, com o laboratório que tem algum projeto, alguma possibilidade de abrir para vender serviço? Não, nós não pensamos. Nós temos essa capacidade, sim, mas nós não estamos pensando nisso. Nós tivemos um problema ainda na última administração, numa cidade aqui, próxima a Varginha,
onde o pessoal teve uma dificuldade muito grande para tratar a água. A nossa equipe ligaram para a gente, a nossa equipe pegou o veículo, foi até o local e orientou e conseguiu resolver o problema. E essa cidade até falou, pô, vocês não querem cuidar do nosso tratamento de água e distribuição? Mas a gente foi assim, como um coleguismo na época, né? Não pensamos dessa forma, mas o DEMAI teria sim capacidade de absorver essas cidades vizinhas aqui e criar outras fontes de renda, né? Exatamente. O problema é que a concessão dela já está, a gente não sabe o prazo, mas já está para a Copasa, né? O que a gente vê é o seguinte, o DME é o primo rico e o DEMAI é o primo pobre. É verdade. O DME está até repassando dinheiro para a prefeitura. E o DEMAI, coitado, está lá ainda lutando. Nesse ritmo, talvez a prefeitura vai precisar passar um pouco de dinheiro para o DEMAI. Que, aliás, aconteceu em fevereiro de 86, quando entrou o Plano Cruzado, nós estávamos com a tarifa muito defasada, e houve um congelamento, e não houve um congelamento de combustível, produto químico, se eu não estiver enganado, e aí a prefeitura precisou algum tempo contribuir para que se pagasse a folha de pagamento do DEMAI. Então, depois disso não aconteceu mais. Depois, quando a ETA 5 entrou, a gente conseguiu, vamos dizer, tirar o atraso e até passar um pouco à frente, porque nós ainda estamos, porque construímos a ETA 5, já fizemos as 2 ampliações que precisavam ser feitas. Hoje, com essa temperatura, por exemplo, eu tenho certeza que a ETA 5 vai ficar 6 horas paradas, 6 horas de produção de 400 litros por segundo. É bastante água. Então, quer dizer, a gente está pronto para um crescimento da cidade e tudo, mas não é só isso. Nós temos redes, nós temos mais de 1.000 quilômetros de redes dentro da cidade. Algumas delas com mais de 60 anos, principalmente na região central. Então, quando você fala de substituir essas redes, é realmente complicado, porque o comércio, restaurantes, hotéis, mas nós precisamos substituir essas redes, até porque elas contribuem para que o nosso índice de perdas não esteja compatível com o trabalho que o DEMAI. Só de falar que vai substituir já me dá arrepio, porque tem que quebrar o asfalto. Aí é um problema sério que o DEMAI vive, não é? É o maior, vamos dizer, quase que o maior problema nosso, porque eu costumo dizer, asfalto não é o nosso... Eu me recordo quando o DME começou, ainda na gestão do Dr. Cícero, a fazer aquele centro vivo, o Poli vai lembrar, que fez ali a Rua São Paulo, o Teresiano também vai se lembrar. E como eles passaram a fazer a tubulação subterrânea, eles tiveram uma série de dificuldades, e eu me recordo que o Dr. Cícero falou, olha, nosso negócio é poste, é fio, esse negócio de escavar não é o nosso arroz com feijão, quem entende isso é o DEMAI. Né? Então, mas fazendo uma analogia, asfalto também não é o nosso forte, não é o nosso arroz com feijão, né, de todo dia. Então a gente tem apanhado muito nisso. Não é só... O asfalto não é o seu forte, mas também parece que não é da prefeitura, porque tem de buraco aí. Vamos falar uma coisa para você, viu? É difícil achar uma rua que não tem buraco. O prefeito anunciou outro dia num vídeo aí que comprou algumas coisas, que ia comprar. O prefeito anunciou que vai emprestar um dinheiro para comprar uma nova usina. Está solicitando para comprar, porque a usina da prefeitura já está sucateada, né? Já tem uma certa idade e ela tem nos deixado muito na mão. Então, essa culpa, muitas vezes, da demora na recomposição do asfalto, não é só do DEMAI, não. Eu divido um pouco com a prefeitura pelo fato da usina não estar atendendo. Nós temos um fornecedor privado aqui na cidade que tem uma produção mínima que ele entrega, que para a gente é muito... O privado que você tem na cidade é o consultor Etapa. E nós, moradores da Vila Tônia, a gente adora quando desligam aquela usina lá e aquela poluição desgraçada que vem na nossa cabeça lá. E o pessoal está revoltado. Só aproveitar o gancho aqui, o pessoal está revoltado lá. Esse pessoal da consultor Etapa tem que dar um jeito. O asfalto tem que fazer. A gente tem, aliás, está precisando muito. Os moradores de lá também, isso é uma grande verdade. Eles foram para lá depois que já estava lá a consultora Etapa, porque já existia usina. Nós é que chegamos depois. Mas agora tem que dar um jeito, pelo menos, botar uns filtros, fazer alguma coisa lá. Lá tinha um problema com a mineradora, lembra? Tem a Corimbaba, que hoje está desativada. A Corimbaba está totalmente desativado lá. Então resolveu o problema. Mas agora tem a usina de asfalto, que produz asfalto para poder tapar os buracos da cidade. Senão é mal tapado, mas tudo bem. Tapa aí, tá certo? Agora... isso que o Menezes está falando por aí. Ainda bem que vai comprar uma usina agora, que essa bota essa usina mais longe por aí, passa a produzir asfalto. Porque fica mais caro, né? O próprio prefeito disse que fica mais caro, é um desperdício você jogar essa lama-asfalto, esse remendo meia boca que faz aí,
do que se fosse fazer um recapeamento né? definitivo. Sem dúvida. Na medida do possível, o DEMAI tem tentado contribuir com a prefeitura. Às vezes dá um problema elétrico, a nossa equipe vai, resolve, para que a usina não pare. Mas ela, como eu disse, já tem uma certa idade e uma nova usina seria a solução. E aí até para uma reforma dessa, para você ter as duas. Porque no momento de urgência, você tem duas funcionando, se uma parar, não para o asfalto. E não tem coisa para desgastar uma administração do que buraco na rua. Não tem dúvida. Sabe por quê? O prefeito pode ser o maior prefeito do mundo. Aí você vai sair com o carro da garagem, você cai naquele buraco todo dia. Coitado da vida do prefeito. Você acha que o cara vai falar o quê? Esse prefeito, eu não sei o quê. Tá. Porque ele cai no buraco. O prefeito pode ser ótimo, mas não tapou o buraco da casa dele lá. O prefeito tem essa preocupação, ele tem nos cobrado muito, até porque, embora a gente esteja com o pessoal reduzido, a gente tem trabalhado bastante. E o DEMAI, ele abre diversos pontos, em diversos locais da cidade, então as reclamações são muito em função disso. Mas nós estamos caminhando para resolver. Nós terceirizamos, demos ordem de serviço semana passada para uma empresa de Mariana, se eu não me engano, chama Técnica e Terra, e nós estamos terceirizando a recomposição asfáltica. Terceirizando, quer dizer que não será a prefeitura que vai fazer mais? O DEMAI. O DEMAI, por enquanto. Exatamente. A prefeitura continua fazendo com a usina, nós vamos tentar com a terceirizada em função do grande volume que a gente tem. Pô, se está faltando 1000 intervenções ainda, eu imagino o tanto de buraco que vocês têm que cavar ainda. Não, esses 1000 não serviços... Não pode ser os 1000, né? Mas quantas intervenções tem na asfalto? Umas 400? Não, hoje está bem menos. Estava 200 e pouco, hoje deve estar uns 100, 100 e pouco. Então já vem bastante buraco. Deixa eu dar boa noite aqui para o pessoal pelas redes sociais. Olha, o pessoal de Jundiaí acompanhando o programa como sempre. Grande Séria na Carata, pessoal do Rio de Janeiro, né? A família Fontes, né? O Leonardo lá acompanhando e sempre dando retorno aqui, cobrando, ama Poços de Caldas. Jefferson Santos está assistindo, José Haroldo Rabelo sempre acompanhando, meu velho amigo, parabéns aí pelo trabalho que desenvolve e também amizade grande aí. O Leonardo Cioff com a gente, Renato Marçal acompanhando, Isidoro está aqui com a gente da equipe, Reginaldo Acácio Martins está com a gente, Daniel Fontes, muita gente. É um recado, inclusive, para o Menezes aí. Deixa eu mandar um abraço para o Léo Cioff aqui, que é nosso amigo, está sempre junto com a gente aqui. Outro dia até ele fez uma pergunta, você não leu, ele ficou bravo. Opa! Você faz sabor dele aí, porque okay. o Léo não é fácil. Deixa eu ver o que ele perguntou aqui. Hoje ele não perguntou nada. Hoje não perguntou nada, você não leu a do passado, agora ele vai perguntar, né, Léo? Às vezes no embalo que a gente... Pode aproveitar e perguntar. Pode perguntar agora. Pode perguntar agora, que agora... Tá, deixa eu ver o que disse aqui o Rafael. Santuário da Mãe Rainha, Morada dos Pássaros, Maria Menezes, as Vilas Ciranés, precisam de asfalto. Só não podem asfaltar a beira-linha porque isso não dá certo, é a área da União e tudo mais. Mas lá asfaltaram, né? Mas é que outro dia o prefeito, até um vídeo antigo, num outro programa, ele falou sobre a possibilidade de asfaltar, mas é uma área que ele não pode mexer porque é uma área da União. É bem mais complicado do que se pensa. Tá bom, vamos aí. Vamos continuar. É hora de intervalo? Eu acho que está na hora do intervalo, porque o Estorinho já está gritando ali atrás. Isso, abraço ao pessoal de Machado, às cidades vizinhas também que acompanham o jornal. O prefeito de Machado, falando nisso, o prefeito de Machado está que está, hein, rapaz? Está correndo. Não está achando que esse cara vai ser candidato a alguma coisa, não vai não? E o secretário de Cultura nosso que está lá, né? O João Alexandre. Gente boa demais, altamente capacitado, fez um trabalho extraordinário no governo passado, mas como ele é de Machado, está lá em Machado agora e está levantando a cultura lá. Bacana. Grande João Alexandre. A gente vai para o intervalo bem rapidinho e volta já já. Prefeitura Municipal de Machado apresenta de 7 a 9 de junho, segundo Festival Cultural. Serão 30 horas de atividades na Praça Antônio Carlos, todas gratuitas, incluindo shows. Dia 7, sexta-feira, Demônios da Garoa. Dia 8, sábado, Sérgio Reis. Que Deus vai lhe acompanhando pra aquele sertão afora, meu berrante ato. E dia 9, domingo, 14 bis. Vem com
Presença também de Food Trucks. Programação completa em www.machado.mg.gov.br. Prefeitura Municipal de Machado. Desenvolvimento, responsabilidade e confiança no futuro. Administração 2017-2020. Olá, sou a doutora Regina Cioff e quero fazer um convite a você. Cuidar da sua saúde. Para isso, se programe. Assista Saúde em Seu Lar, todo sábado, 1h15 da tarde, pela TV Alterosa. Espero por você. Prefeitura Municipal de Machado apresenta de 7 a 9 de junho, segundo Festival Cultural. Serão 30 horas de atividades na Praça Antônio Carlos, todas gratuitas, incluindo shows. Dia 7, sexta-feira, Demônios da Garoa. Dia 8, sábado, Sérgio Reis. Que Deus vai lhe acompanhando pra aquele sertão afora, meu berrante ator. E dia 9, domingo, 14 bis. Presença também de Food Trucks. Programação completa em www.machado.mg.gov.br. Prefeitura Municipal de Machado. Desenvolvimento, responsabilidade e confiança no futuro. Administração 2017-2020. Postos em Debate pela Elo TV e pela Rádio Poli. Você acompanha, participa, manda perguntas, sugestões, enfim, ajuda a fazer o programa de hoje. Poli. Só para a audiência pública que vai vai discutir a filiação do DEMAI em uma agência reguladora, que dia que vai ser agora, não é? Próxima segunda. Dia 10 às 17 horas. Nós já tivemos uma no dia 22 de maio, né? Essa é um estudo de possibilidade de parceria, essa próxima audiência. A outra foi mais sobre as interrupções de fornecimento de água, mas acabamos também entrando no assunto da agência, porque no dia 23 de abril, quando seria colocado em votação esse projeto de lei, o prefeito retirou, porque parecia que não havia um consenso entre os vereadores, então para que a gente melhor elucidasse do assunto. Agora, independente da posição da Câmara de Vereadores, é lei maior, é lei federal que exige que o demais se filie a uma agência. A lei federal 11.445 exige que a gente se filie. Nós estamos 9 anos atrasados, a lei de 2010. Muitas cidades não se filiaram, mas é só para você ver, não adianta fugir, porque é esse o caminho. Tinha uma medida provisória 868 correndo em Brasília semana passada, a SEMAI até e os outros órgãos de serviços municipais derrubaram essa medida provisória. Está saindo um outro projeto de lei trabalhando mais em termos de regionalização de abastecimento. Mas a Constituição Federal, no seu artigo 21 e 22, estabelece que essa parte de saneamento é de interesse local. Porque cada local tem as suas peculiaridades, então é melhor que fique no município isso, né? E é melhor para o município, como o próprio Poli disse, que aliás foi falado na Câmara também na última audiência. A Copasa, por exemplo, pode até ter um escritório regional, mas a presidência, as decisões ficam em Belo Horizonte. Fica bem mais difícil de se conseguir as coisas do que ter um órgão aqui em Poços, onde é só subir ali a rua São Paulo e vai encontrar a gente em São Benedito, ou até encontrar na rua, como o próprio Poli falou. Mas diga uma coisa, o DEMAI não tinha um projeto de construir uma sede própria, inclusive fora daqui?
Ainda tem o projeto? Fora do DEMAI? Não, fora do centro, fora do local. centro, digo. Não, na realidade, o projeto que nós tínhamos era para construir onde está aquela casa, na esquina da Praça Coronel Agostinho com a Rua São Paulo. O projeto era ali. Aí, depois disso, a gente pensou, a gente está tentando começar essa sede, que é uma coisa que não só os servidores merecem, mas a própria população. Os servidores, por terem uma melhor condições de trabalho, e a população uma melhor recepção, né? Então, nós tínhamos essa vontade. Esse ano, nós conseguimos, porque o prefeito tinha em mente o Paço Municipal. Então, esse ano, praticamente... o Paço Municipal era lá na área da Zona Sul. Mas esse ano ele nos liberou, e nós, pensando na população, nós temos, o DEMAI tem 2 casas ali na Rua São Paulo, e nós achamos por bem de fazer uma sede ali. Não seria aquela espetacular, mas que atenderia... Mas eu acho que o ponto é muito, com todo respeito, mas acho que o ponto ali é muito melhor do que você fazer lá na Zona Sul. Os consumidores não ficam com dificuldade. E até porque a gente pensou ali também? Até por conta disso, nós estamos colocando à venda aquele nosso terreno no alto da Rua Assis. Nós estamos entrando com pedido de autorização na Câmara, era uma ET, não é? Onde era a ETA 2, era uma estação também de água. Desculpa, ela está há mais de 20 anos ativada, o local parado, um terreno que foi avaliado em quase 5 milhões, que nos permitiria construir a nossa sede e ainda talvez a garagem, que tão necessária para os nossos veículos, e mais uma reforma no laboratório também, que a gente vem adiando há muitos anos. O DEMAI mesmo hoje paga aluguel de outros imóveis também? Onde está a divisão comercial nossa na Rua São Paulo 369, a gente gasta 112 mil por ano de aluguel. E em outros locais não, mas o pessoal está muito... o pessoal de compra afastado do pessoal da comissão de julgamento e licitações, o RH também um pouco fora do local. Então a gente gostaria de reunir todos ali. Poderíamos até pensar na sede lá no alto da Rua Assis. O que nos levou a pensar na Rua São Paulo é que a diretoria já está ali, naquela casa, ali já está assessorias jurídicas, de comunicação social, e também pelo fato do DEMAI ter um contrato com a Diocese de Guaxupé de aluguel daqueles pátios da Igreja de São Benedito, que vão estar sempre ali, né? Não só para estacionamento dos veículos dos funcionários, como do próprio DEMAI e até dos próprios usuários, que poderão estacionar ali para ir fazer o atendimento no DEMAI, o que não aconteceria no alto da Rua Assis. Então, nós estamos partindo para isso, deve ir para essa semana, para o prefeito encaminhar à Câmara o pedido de autorização de venda, não só nesse terreno da Rua Assis, como mais um no Planalto e um no Vivaldi Leite, que o DEMAI não se utiliza mais, deles, para que a gente... E isso depois, esse dinheiro fica como que carimbado, né? Já vai para a construção da sede. Construção da sede. Que legal. Infelizmente, a gente não deve conseguir terminar o nosso mandato, mas se a gente conseguir começar, aí já não para. Falar em terminar o mandato é o seguinte: você, Antônio Roberto de Menezes, funcionário de carreira há tantos anos. Quase 36. Pois é. E agora, como é que é ser diretor do DEMAI? Porque é uma situação assim, você hoje está numa outra posição que não é a de simples servidor. E às vezes você tem que tomar medidas duras, drásticas, e às vezes você acaba descontentando até companheiro seu de longa data. Com certeza. Né? Mas faz parte, né? Faz parte. O que eu tenho... Isso de fato aconteceu, pô. Isso tem acontecido. Porque em agosto do ano passado, nós já tivemos a luz vermelha do pessoal da contabilidade acendendo. Olha, nós estamos perto do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Precisamos reduzir as horas extras. Nós conseguimos. Primeiro quadrimestre desse ano, nós gastamos de folha 9 milhões e pouco contra 10 milhões e tanto do primeiro quadrimestre do ano passado. Então, mesmo tendo tido aquele reajuste e tudo, nós conseguimos reduzir a folha, reduzindo horas extras. E é claro, o funcionário, o servidor está acostumado a fazer hora extra, está sempre contando com aquilo, fica chateado, mesmo os amigos, né? Mas o que eu tenho dito é, aqueles que são amigos, de fato, vão entender que o que a gente está fazendo é a tentativa de manter vivo o DEMAI. Para que eu estou para aposentar, né?
estou para sair. Mas lá tem muitas pessoas que precisam acabar de educar, formar seus filhos e que precisam que o DEMAI exista daqui a 10 ou 15 anos. Até porque se o DEMAI tiver com muita dificuldade, sabe o que vai acontecer? Vai acabar sendo privatizado, né? E posso garantir que tem grandes empresas aí de olho, a própria Copasa, Já né? teve tentativa, inclusive. De olho, já, inclusive. Com certeza. De olho para poder passar a mão no DEMAI por aí. E aí, se vier uma empresa de fora, uma empresa privada, para tomar conta do DEMAI, aí a coisa não vai ser do jeito que é hoje, não. Ela vai ser muito pior, com certeza. Muda muito. Para começar, que não vão trabalhar 6 horas. Né? Começa por aí. Né? Começa por aí. Segundo, que com certeza qualquer empresa, seja uma Copasa, seja uma terceira, uma privada, já tem uma equipe de projetos, né, onde fica a sua sede, já tem uma equipe de compras, já tem o seu RH montado. Então, poderia ocasionar um desemprego muito grande. Então, é exatamente na tentativa de manter o DEMAI funcionando, de manter os empregos desse pessoal, é que às vezes a gente tem que tomar medidas que eles não aprovam de imediato. Ficaram muito chateados, ficaram tristes, estão começando a entender, porque a gente tem falado bastante que tudo que a gente está fazendo não se trata de maldade, jamais faríamos isso com um colega de trabalho. Pelo contrário, a gente está pensando em manter o trabalho, o serviço deles para daqui a 10 anos. Eu sempre comento que quando ocorre essa situação de um funcionário de carreira assumir um cargo de confiança, é que daqui a pouco termina o mandato e ele volta a ser funcionário de carreira. Volta. O prefeito daqui a pouco volta a ser o engenheiro da prefeitura, exatamente, deixa de ser prefeito. Exatamente. E aí, com que cara... Pois mas aí tem uma dificuldade se você não estiver fazendo a coisa certa. Agora, quando você está fazendo a coisa certa e necessária, você tem o bônus, não é de você ser diretor, ser prefeito, mas você tem o ônus também do cargo, que faz parte. Né? Eu tenho sempre... o bom senso, acho que prevalecendo, né? Todas as informações, todos os números que eles precisarem, e explicando detalhadamente para eles, como de fato fizemos em agosto, reuni com todos os servidores operacionais, depois por equipe, explicando, olha, não vamos matar a galinha dos ovos de ouro, né? Ela põe um ovinho todo dia, vamos ficar nessa porque às vezes você matar a galinha, depois não tem nem todo esse mundo ovo. sai prejudicado. Então, e sempre falando para eles que a hora extra sempre é conveniência da empresa e não do empregado. Eu, por exemplo, preferiria, se existem serviços a serem feitos, eu preferiria, ao invés de pagar hora extra, contratar mais servidores, até porque a gente estaria contribuindo para diminuir o desemprego na cidade, né? E se a gente precisa mesmo desses servidores, e com certeza trabalhar para melhorar o salário deles. Aí sim, o salário de todos pelo trabalho que vem desenvolvendo. Eu tenho uma outra curiosidade, o departamento tem aqueles funcionários históricos que fizeram e fazem parte da história do nosso departamento, tem um programa de estar criando novas pessoas, porque chega um tempo, alguém tem que aposentar, alguém chegou a 70 e não sei quantos anos, tem que sair, e tem funcionário ali que sabe tudo do departamento. Não é um programa, é quase que automático, né? Eu sempre comento com todo mundo, em 1983, 84, a Secretaria de Obras tinha uma equipe pau a pau com a equipe do DEMAI, vamos dizer assim, né, do mesmo nível. E o pessoal da Secretaria de Obras foi saindo e não foram formando os novos, hoje eles não têm mais essa equipe. O DEMAI nós temos sorte nesse sentido. Nós temos servidores que entraram como auxiliar de serviço de saneamento, passaram para encanador 1, 2 e hoje são encanador 3, são encarregados de uma equipe e já estão formando outros para vir, né, para sempre manter essa equipe. Tinha gente lá que é o seguinte, ninguém sabia nada, mas o cara sabia onde que estava os canos, onde que tinha problema, como é que mudava, né? Tem isso, funcionário que até hoje é consultado, ele sabe de redes de 50, 60 anos. Coisas que ninguém lembra, nem sabe que existe hoje, mas o cara sabe tudo, porque ele passou lá. Tem muitos servidores. Deixa eu fazer uma pergunta difícil agora. Eu quero saber o seguinte, a gente vai inaugurar ainda esse ano aqui a estação de tratamento de esgoto, como é que está a coisa lá? Está gravado, princípio, ele falou que ia inaugurar no primeiro semestre desse ano aqui. Nós tivemos uma série de problemas nas licitações, mas tem uma notícia boa. Das 4 concorrências internacionais, 3 já deram certo. Já é um bom caminho. E sendo que essa última, que é o silo de cal e o misturador de rosca,
é uma coisa que só vai precisar, ele não impede a entrada em funcionamento da estação. Porque só depois de uns 4, 5, 6 meses de operação é que ela vai ter lodo produzido e vai precisar desse equipamento. Então, você tem mais uma folga para poder tem mais comprar. uma folga, mas já a abertura dela, dessa concorrência, já 3 de julho. 3 de julho agora, é a última. A primeira que foi feita, que deu certo, já entregaram o material. Essa semana o queimador de gás chegou, está chegando já as tubulações, depois também os deflatores lá de gás em fibra de cimento e a tubulação também já deu certo. Só que como houve um atraso, que as primeiras concorrências internacionais foram em setembro, depois uma só deu certo, aí refizemos em fevereiro, e aí depois que essa licitação é feita e tem um vencedor, ela é enviada para a Caixa Econômica Federal, para a Caixa Econômica Federal aprovar aquilo e poder liberar o dinheiro para que a gente possa pagar. Eu acredito que no primeiro trimestre de 2020 a gente esteja startando essa ET. Você, por favor, você inaugura antes de sair lá, porque senão o senhor não vai ter a estátua na Praça não, Pedro Sanches, que a gente não vai fazer. Nem quero, só pelo prazer de ver essa realização. Porque é uma novela, né? É uma novela. Uma novela longa. E a gente tem assim, maior orgulho de falar, o DME é nosso, o DEMAI é nosso. Mas quando você fala que 70% da mercadoria, né, para não falar outra coisa, que coleta na área urbanizada, que a gente joga ali no quintal do vizinho. No vizinho, aí, é verdade. Aí, sinceramente, a nossa cara vai lá embaixo, né? Foi onde já se viu um negócio desse? 70% de esgoto que nós coletamos aqui, joga no rio ali, Uma infelicidade, Poli, porque isso realmente não está condizente com o DEMAI. E vou explicar para você por quê. Por exemplo, o nosso CCO, nosso Centro de Controle Operacional, ele é um dos primeiros, se não o primeiro, do interior de Minas. Né? Então, quer dizer, Poços de Caldas, o DEMAI, sempre esteve na vanguarda. E na parte de tratamento de esgoto, infelizmente, era para já em 2009, 2010, essa estação está funcionando. Portanto, há 9 anos, né? No mínimo. É que foram tantos erros, tanta licitação, tanta contratação, tanta mudança de coisa, que a coisa vem aí no... Isso, mas era uma mudança... Há uns 30 anos que está para a gente inaugurar a estação. Mas a culpa aí não é totalmente nem da prefeitura, nem nossa, do DEMAI. A gente faz questão de sempre alertar para dividir um pouco essa responsabilidade. O que acontece? Como é que funcionava de primeiro quando você precisava de recurso em Brasília? Você recebia um recado assim, olha, estamos abrindo aqui para receber projetos, vai ficar aberto 30 dias para uma estação de tratamento de esgoto. E a gente não tinha o projeto, porque não tinha o dinheiro para fazer o projeto. Então, muitas vezes, o que acontecia? E no caso dessa ET foi o que aconteceu. É enviado um projeto básico. E um projeto básico, ele vai dar problema, vai ter coisa que foi esquecida, vai ter coisa que foi majorada, outras coisas foi minimizada, a própria localização... A própria tecnologia que avança. A própria tecnologia, a localização dela já foi um problema, era um local, se pensou em outro, tivemos que construir 3 quilômetros de interceptor, num desnível de 290 metros, para chegar até no novo local. O novo local tinha que construir uma ponte para acessar, não tinha ponte no projeto. Então, diferentemente desse projeto que nós aprovamos agora. Esse projeto está completinho. Esse é executivo, está pronto desde 2014 ou 2015, não tenho bem certeza. Tanto que ele foi elogiado pelo pessoal em Brasília e em Juiz de Fora, da Caixa Econômica Federal. O pessoal daqui de Poços fez questão de dizer para a gente que foi um projeto que foi muito só elogiado. deu azar nesse negócio aí. Porque é o seguinte, foi. Além do projeto não ser um projeto bom, tal, não sei o que e tal, ainda a gente, na licitação andou contratando umas empresas picareta que quebraram depois. Aí deu um azar. O azar foi duplo, né? Ou mais, viu? Até talvez triplo aí, viu? Não é? E eu lembro lá atrás, ainda no governo do Geraldo, que o deputado Mosconi conseguiu uma verba de 7 milhões de reais da Caixa Econômica, que quase que a gente perde a verba porque estava faltando o projeto. Aí foi feita toque de caixa, aí contratou a empresa que era uma bela porcaria, e aí só fez nhaca lá, e acabou depois virando esse negócio que está aí e vai vir até hoje. Que bom você está destrinchando agora. Não somente eu. Não. Inclusive, hoje eu tive uma reunião com o pessoal do projeto demais dizendo, como a gente está com a tarifa muito defasada e com os investimentos meio
em desaceleração, nós vamos aproveitar para trabalhar em projetos. Então vamos tirar aí 1 ano para fazer projeto, porque o dia que a gente tiver a nossa tarifa recomposta, a gente já está com os projetos todos bem feitos. O máximo que pode acontecer é precisar atualizar algum orçamento. O projeto dificilmente muda em 1 ano, 2. Então a gente está adiantando esses projetos para exatamente tentar tirar esse atraso que ficou em todos os sentidos, porque a nossa ET 3 também, que é junto ali na ETA 5, na rodovia do contorno, já está precisando, a gente já está contratando uma empresa para fazer um diagnóstico, verificar se permanece aquela forma de tratamento, se muda, se amplia. Então a gente está cuidando também de outras partes. Eu acredito que a gente tendo essa condição que eu falei, o DEMAI está bem encaminhado. Ok, um abraço ao Ricardo Fac acompanhando. E eu disse que o Daniel Fontes acompanha lá do Rio a Vida de Poços de Caldas. Ele está perguntando o que aconteceu com o projeto do Paço Municipal, que era assinado por Oscar Niemeyer e tudo mais. O Paço Municipal foi jogado fora, está lá engavetado da Câmara Municipal. Gastou-se 1,5 milhão na época, e hoje representaria muito mais, né, do que 1,5 milhão que foi feito quando o Marcos Tondo era presidente da Câmara. Aí comprou-se a área está lá, cheia de mato também, lá à beira da Avenida Alcoa. E ainda tem a área do Paço Municipal, que até a sede do DEMAI estava prevista para ser construída lá também. Era o DEMAI, era a Prefeitura, era o Fórum e tudo mais. O Fórum nem sei se começou a ser construído lá embaixo, mas tudo bem. Ali foi desapropriado pelo Sebastião Navarro, né? Seria tudo construído ali, isso foi na segunda administração dele, se não me engano, e não deu nada certo, e a prefeitura investiu naquela área lá, coisa de 4 a 5 milhões de reais, mais ou menos, contando, inclusive, a compra do terreno, e está lá, e vai ficar lá, porque os projetos, inclusive, do prefeito atual, que é o Sérgio Azevedo, não é construir nem o DEMAI, conforme o Menezes falou por aí, muito menos a prefeitura, que o prefeito quer ver se constrói lá para baixo, lá na Zona Oeste, ali do lado da rodoviária ali. Você quer que eu diga uma coisa? Não vai sair nada. Não sai do papel. Não vai sair nem a prefeitura nova, nada. O que vai sair é a sede do DEMAI, isso eu acredito, porque o Menezes está dando pelo menos o início. E arrumou, pelo menos, se você iniciar, tudo que inicia termina. Alguém tem que terminar. Então, se iniciar, pelo menos termina. Alguém tem que terminar. Roberto, hoje a gente tem no Ministério das Cidades o Gustavo Fraia, que inclusive foi diretor do Departamento de Água e Esgoto, né? Ele não está no Ministério das Cidades. Mudou. Ele agora está, acho que, no Ministério da Integração Social, Integração Acho que ele Nacional. está no Ministério da Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia. Você tem conseguido trocar alguma coisa com ele de interesse de Poços de Caldas, uma vez que ele tem um trânsito já interessante dentro de Brasília? No ano passado mesmo, nós enviamos um engenheiro Renê lá para verificar a possibilidade de um projeto, já preocupados com a mudança da captação da ETA 5. Né? E ele nos recebe muito bem, nos encaminha aos outros locais onde se faz necessário, mas hoje em dia está complicado isso aí, porque já abre para aquelas cidades de tantos a tantos mil, de tantos mil habitantes até tantos mil habitantes, tem essa verba, tal, você entra com o projeto e se inscreve, né? Então, não tem tanto mais a necessidade, mas a gente conta sempre com ele lá, sim. Como é que está aí a redução das perdas de água tratada? É outra novela. É outra novela. É outra novela. Por quê? Nós compramos, a gente tem conseguido, estamos reduzindo, mas não consegue. Quando você me perguntou, olha a diferença, ou a pressão de ser servidor para diretor, é exatamente quando a gente está como diretor, a gente vê que a gente não consegue fazer as coisas na velocidade que a gente gostaria de fazer. E uma dessas coisas... O serviço público, infelizmente, é assim. Né? A série de amargas, né? Exato, mas a gente precisava ser um pouquinho mais despachado, vamos dizer, as perdas nossas. A gente conseguiu baixar assim. Compramos mais de 40 válvulas redutoras de pressão que foram instaladas, mas nós ainda estamos... o DEMAI, até bem pouco tempo, você ainda falou dos servidores antigos, lá eu me recordo muito do Zé Alves, que era o Zé da Água. Zé da Água, exatamente. Sabia tudo. Sabia tudo. Ele tinha o cadastro na cabeça dele. E a gente não conseguiu 100% tirar da cabeça dele e colocar no computador. Então, a gente tem dificuldades ainda em alguns locais, de saber como que é a rede ali, de onde que ela está vindo, etc.
E isso demanda um tempo muito grande de cadastramento dessas redes, setorização, para depois verificar. Agora está setorizado, tá, então agora eu preciso instalar uma válvula redutora aqui, preciso instalar uma descarga ali, eu posso desativar esse reservatório, que o DEMAI tem mais de 60 reservatórios, a gente poderia ter centros de reservação maiores e desativar os pequenos e ter válvulas redutoras de pressão que faria o papel até do reservatório. Então, tem muita coisa por fazer. As perdas não estão onde a gente gostaria, não. E o esgoto, hein? O esgoto é o seguinte, eu vejo esse monte de construção de prédio por aí, eu penso o seguinte, os prédios são grandes, mas tem caixa d'água, reserva e tudo, mas esgoto não tem jeito. Esgoto não tem, sem contar que a gente tem um agravante. A rede de esgoto DEMAI também, são quase 1.000 quilômetros de rede, a sua quase totalidade em manilha de barro. Essas manilhas de barro, eu lembro, eram assentadas com argamassa, cimento na bolsa. E o que acontece? É claro, isso está totalmente ultrapassado, mas foi muito prejudicada também pelo fato de muitos imóveis não respeitarem aquela lei, até aquela anotação que é feita no projeto pela Secretaria de Planejamento, exigindo que as águas pluviais não possam ser lançadas na rede de esgoto, tem que ser lançada na sarjeta. Tanto que a gente tem, quando cai uma chuva muito forte, a rede de esgoto, isso eu já presenciei, está passando aquele esgoto constante, quando vê, ela não suporta o volume. É água, né? É água de chuva. E o que acontece? A gente já vê, eu já vi, muitas pessoas já viram, o tampão de ferro fundido até sair do chão. Ele é pesado. Então você imagina a pressão que está exposta a essa argamassa. Então ele trinca, aí começa a vazar esgoto, vai umedecendo em volta, a rede cede, trinca, você tem que trocar um trecho grande. E exatamente o setor de esgoto foi o mais prejudicado. Não é o prédio que paga, né? Não é. É a população. O empréstimo que foi autorizado pelo Legislativo inclui, inclusive, a construção de um novo emissário ali ao longo da João Pinheiro, também da Mansur Fly. Não, esse ainda não foi aprovado. Esse ainda não foi aprovado? Esse ainda não foi aprovado. Que são os 2 emissários novos ao longo da Avenida João Pinheiro, em PAD, polietileno de alta densidade de 1 metro, e também com os gabiões já para contenção. Né? E não sendo aprovado, vai ficar naturalmente no antigo ali, feito ainda no governo do Ronaldo Junqueira, quanto tempo ainda suporta esse emissário antigo? Um emissário ele é projetado para trabalhar 3/4 de seção. Né? Ele está próximo disso. Quando chove, ele extravasa. Então, quer dizer, nós temos que então primeiro... Ele já está saturado. Já está saturado, mas isso por uma irregularidade. Então nós temos que primeiro sanar a irregularidade. Mas o problema maior dele não é nem o diâmetro, porque foi feito com bastante... Com o projeto foi feito com bastante folga. Que foram manilhas de concreto também, com um revestimento ali, a bolsa com alcatrão, com asfalto. Com o tempo, embora tenha sido feito um berço, muito bem feito, mas com o tempo o esgoto ele vai afetando. Aqui em frente à ATEC nós tivemos um caso que nós abrimos, só tinha a parte superior da manilha. A parte de baixo já tinha sido comida pelo esgoto. E os tubulões, então, nem a se mesma fala. coisa. Nem se fala. A mesma coisa. Então, hoje até proibido você fechar, né? Exatamente. Tem que ser feito em aberto, com aduelas, etc. Então, a rede de esgoto, o que mais preocupa a gente é isso. Não só o fato de estarem subdimensionadas, mas serem de um material que já não se utiliza há muito tempo. Hoje a gente está usando PVC. E que com certeza vai dar problema cada vez mais. Sim, bem mais resistente. Agora, se essa tal Avenida João Pinheiro nova sair do papel também, vai ter que se fazer isso tudo obrigatoriamente. Está no mesmo empréstimo desse. São 2. Um é no plano de mobilidade, que é aquele que vai permitir fazer as 3 faixas mais largas na João Pinheiro, reduzindo um pouco as calçadas. E o outro é na parte de esgotamento sanitário, que são os emissários, e por causa da execução desses emissários, fazer o gabião para conter o próprio emissário. Esse ainda não está aprovado, a gente ainda tem esperança que seja aprovado. O que foi aprovado até agora foram os DEMAI, esse que é para trazer água da ETA 5 até onde hoje é a ETA 3, desativando. Isso é super importante, porque vai, inclusive, garantir o abastecimento para os próximos 30 anos. Próximos 30 anos. Tem alguma coisa, porque acho que a gente já está chegando no horário. Já passamos do horário. Isso, abraço para a Rosa Lara também. Faz tempo que ela não canta, né?
Faz tempo que ela não canta, cantava bem. Cantava muito. A mãe do Wallace. Bom, o Wallace, inclusive, está meio sumido. Isso, não meio aparece sumido. faz tempo. Que horas temos por aí? Que horas temos Não, por aí? já passamos do horário uns 15 minutos. Aí. A gente se deixar, nós vamos embora. A gente fica aqui até 10, 11 horas da noite. Vamos embora. É que a gente tem horário que nós temos que entregar o Entregar estúdio aqui, né? Então a gente fica por aqui. Fica por aqui. Muito obrigado. Roberto, obrigado mais uma vez por ter um- atingido aí, vir conversar com a população, trazer as informações importantes e que bastante desses sonhos aí saiam do papel. E que a Câmara Municipal também aprove rapidamente esse negócio da agência aí que tem, porque não tem por onde fugir. Não. Se a lei obriga o demais a se filiar numa agência, então se filia logo ali, que é para, inclusive, dar tranquilidade, inclusive, e até não atrapalhar, porque isso pode atrapalhar, inclusive, futuros financiamentos, não é? Com Sem certeza, agência, com né? certeza. Com Ok. certeza. Bom. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder falar do DEMAI. Eu gosto muito de falar do DEMAI, a gente gosta muito do DEMAI, afinal de contas é a nossa casa, né? E eu estou sempre à disposição, sempre que vocês me convidarem, eu estou à disposição. Valeu, obrigado, um abraço. A gente fica por aqui. Até segunda-feira que vem, né? Isso, até Pedro? segunda-feira novamente. Obrigado a todos vocês aí que acompanharam através das redes sociais e continue com a gente. Segunda-feira estamos de volta. O material está aí na internet, pode continuar interagindo, a gente vai conversando com vocês. Boa noite, Postos. Boa noite a todos. Prefeitura Municipal de Machado apresenta de 7 a 9 de junho, segundo Festival Cultural. Serão 30 horas de atividades na Praça Antônio Carlos, todas gratuitas, incluindo shows. Dia 7, sexta-feira, Demônios da Garoa. Dia 8, sábado, Sérgio Reis. Que Deus vai lhe acompanhando pra aquele sertão afora, meu berrante ato. E dia 9, domingo, 14 bis. Presença também de Food Trucks. Programação completa em www.machado.mg.gov.br. Prefeitura Municipal de Machado. Desenvolvimento, responsabilidade e confiança no futuro. Administração 2017-2020.